Palestra de Joel Goldsmith. Permaneça sereno, inquietude e confiança. Parte 1, tape 654A, traduzida por Rosilda Rocha em 19 de agosto de 2020. Boa noite. Estamos iniciando a nossa segunda classe fechada em Cape Town e é desnecessário lhes dizer que estou muito feliz por estar tendo essa experiência. Estou muito grato, especialmente porque a mensagem do Caminho Infinito, em muito pouco tempo, tem sido tão bem recebida aqui em Cape Town e, de acordo com algumas cartas que recebi, tem sido realmente uma experiência muito frutífera para alguns de vocês, o que garantiu essa segunda classe. Agora, isso naturalmente é apenas um começo muito pequeno. E a razão é essa. O Caminho Infinito não é um ensinamento que você pode aprender primariamente através do estudo mental. Isso significa que não aprenderá a mensagem do Caminho Infinito simplesmente por ler os livros ou mesmo por ouvir as fitas. Esse não é um ensinamento intelectual. Não é um ensinamento que pode ser absorvido pela mente. A mente é apenas um dos instrumentos através do qual a mensagem está sendo absorvida. Porém, a parte mais importante do estudo e da aplicação da mensagem do Caminho Infinito é realizada através da faculdade intuitiva, através das faculdades da alma, das capacidades da alma. Cada um de nós tem uma alma. Deus realmente aparece em nós como nossa alma. E todos temos a mesma alma que é Deus. E é através desse centro espiritual, dessa faculdade espiritual, que somos capazes de conhecer Deus e conhecer as coisas de Deus. Ninguém na história do mundo chegou a conhecer Deus através da mente. Se isso fosse possível, nossos professores universitários teriam um monopólio completo sobre Deus, desde que têm o monopólio sobre a mente. Mas isso não é verdade. Provavelmente, o pequeno pescador conheça Deus e realize Deus, ou o pequeno fazendeiro, ou o pequeno comerciante, ou alguém que tenha um tal grau de humildade que possa compreender que suas capacidades mentais não são suficientes. Provavelmente estamos mais acostumados com a palavra pensamento do que alma. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Em outras palavras, as coisas profundas do ser interior da pessoa a conecta a Deus. E assim é que lemos livros e os escrevemos. Temos lições e as ouvimos e estudamos. Porém, tudo isso tem apenas uma parte menor no propósito de nosso estudo. A parte maior é a que acontece em nossas meditações, em nossos períodos de silêncio, quando não estamos falando com Deus, mas estamos ouvindo a Deus. Quando estamos ouvindo essa pequena e serena voz. Quando estamos realmente tentando ouvir as mensagens que Deus tem para nós. Você vê, a transmissão da verdade é sempre de Deus para o homem. Portanto, o homem deve desenvolver uma atitude de escuta.
o homem deve desenvolver um estado de humildade. Exatamente a mesma humildade que o Mestre mostrou quando disse: eu de mim mesmo nada posso fazer. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se eu falar de mim mesmo, dou testemunho da mentira. É o Pai dentro de mim quem realiza o trabalho. Essa espécie de humildade nos liberta de nosso próprio conhecimento e, assim, por saber que não sabemos nada, somos capazes de limpar nossa mente e ouvir o que o Pai quer nos transmitir. Paulo nos deu esse mesmo ensinamento quando disse: posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. A carne para nada aproveita. A sabedoria do homem é tolice para Deus. Agora, à medida em que compreende isso, você automaticamente constrói dentro de si mesmo um estado de consciência que reconhece: Pai, Tu és a mente que tudo sabe, a inteligência do universo que tudo sabe. Teu é o reino, o poder e a glória. As Escrituras dizem: sua inteligência é infinita. Sua inteligência, sua sabedoria é infinita. As Escrituras dizem: quando Ele faz soar a sua voz, a terra se derrete. Isso indica que o poder está em suas mãos. A sabedoria está em sua mente. E, como seu filho, eu devo estar receptivo a tudo isso. Eu devo receber comunicação de sua mente, de sua alma, de seu espírito, para que possa saber qualquer coisa. Apega-te, pois, a Deus e tem paz, e te sobrevirá o bem. Apega-te a Ele, a quem conhecer corretamente é vida eterna. Como vamos conhecer Deus corretamente? Por falar a Deus? Não. Por ouvir Deus. Somente por abrir os seus ouvidos, somente por ouvir e receber a mensagem, pode você receber sabedoria. Nunca acredite que homens podem escrever livros como esses, da mesma forma que as Escrituras também não foram escritas por homens. Somente Deus pode fazer isso e, para tanto, precisa de uma alma receptiva na qual Ele possa derramar sua sabedoria, sua vida, seu amor, sua paz, sua harmonia. E assim é que você somente pode ser autor de livros da verdade na proporção em que se esvazia da sabedoria humana e diz: Deus, essa é tua sabedoria. Me transmite e deixa que eu seja apenas o escriba. Deixa-me ser apenas a caneta ou o lápis ou a máquina de escrever. Mas que tu sejas a sabedoria transmitindo a si mesma para mim. E assim é com nossos problemas individuais. Quer sejamos jovens estudantes nesse caminho, ou estudantes mais antigos, nós todos temos problemas. Provavelmente, no início, temos uma quantidade maior de problemas, e problemas bem mais profundos
do que teremos depois. Porém, como podem lembrar, o mestre teve problemas durante todo o seu tempo sobre a Terra, e eram problemas muito sérios. Vocês têm conhecimento de que ele teve tentações tão fortes que precisou se retirar para o deserto para resistir às mesmas. Precisou ordenar: passa para trás de mim, Satanás. O mestre foi tentado muito fortemente, mesmo sendo um ministro espiritual, mesmo sendo o Salvador. Não esqueçam de que ele foi tentado no Getsemane, mesmo depois de 3 anos do mais intenso ministério espiritual que jamais foi conhecido sobre a face da terra. Nunca esqueçam de que durante todo o tempo em que esteve na terra, Jesus foi sujeito à tentação e precisou do poder espiritual que lhe foi concedido para capacitá-lo não apenas a resistir à tentação, mas a se elevar acima da morte, ser ressuscitado da terra e ascender da visão humana uma glória espiritual completa e final. Porém, também não esqueçam de que essa glória completa, essa glória espiritual completa, final, foi o ato final de sua carreira na Terra. Não aconteceu no começo ou no meio de seu ministério. Aconteceu no final extremo de seu ministério. E da mesma forma, isso acontecerá a você e a mim. Em nossos primeiros estágios como discípulos ou estudantes, somos seres humanos. Somos seres humanos cheios de falhas humanas. Humanamente, temos dentro de nós a potencialidade para todas as formas de pecado. Da mesma forma que Paulo também tinha. E ele confessou isso quando disse: o bem que quero eu não faço, o mal que não quero eu faço. Por quê? Não porque eu seja um homem mau, mas porque existe um espírito do pecado trabalhando em mim. E existe um espírito do pecado, um sentido de pecado que trabalha em toda a raça humana. E ninguém pode evitá-lo enquanto é simplesmente um ser humano. Porém, à medida em que continuamos no caminho espiritual, vamos largando nossa humanidade, nos tornamos menos e menos humanos e mais espirituais. Assim, morremos diariamente para muitos dos nossos pecados, da mesma forma que morremos diariamente para muitas de nossas faltas, limitações, pobreza e para muitas de nossas doenças. Entretanto, isso não significa que qualquer pessoa na face da Terra já tenha alcançado a liberdade completa dos erros da carne. Cada professor que conheci, e tenho encontrado os maiores professores, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Porém, num tempo ou noutro, cada um deles tem caído em alguma tentação ou em alguma reclamação de doença, mesmo que seja apenas 1%, ou 5%, ou 10%. Mas a verdade é que ainda existe alguma porcentagem de erro, mesmo que pequena. E assim, deve esperar
que nesse período de sua evolução, de um ser humano que está morrendo diariamente e evoluindo como um ser espiritual, você também ainda cairá em alguns pecados, doenças da carne, pobreza do bolso. Todavia, precisa aceitar tudo isso como oportunidades. Oportunidades. Por quê? Porque se tivesse alcançado uma saúde física perfeita e um suprimento material perfeito hoje, algum dia iria compreender que não está fazendo uma demonstração espiritual de saúde ou riqueza e teria que fazer tudo novamente. Em outras palavras, existem milionários que estão muito distantes de serem espirituais ou felizes ou bem-sucedidos. E existem homens e mulheres muito saudáveis que estão muito longe de serem espirituais ou felizes ou prósperos. Então, essa é a primeira lição que quero lhes dar hoje. Saúde e riqueza não é o objetivo de nosso estudo. Espiritualidade é o objetivo do nosso estudo. Alcançar aquela mente que também estava em Jesus Cristo. Esse é nosso objetivo. Alcançar a consciência do Cristo. Alcançar a realização de Deus ou a realização do Cristo. Esse é nosso objetivo. E a saúde e o suprimento e a paz na terra e a paz da mente, essas são as coisas que nos são acrescentadas, que vêm a nós na proporção em que recebemos essa mente que estava em Cristo Jesus. Na proporção em que alcançamos a consciência espiritual, a harmonia do corpo, da mente e do bolso aparecem em nossa experiência. Porém, nunca esqueçam qual é o nosso objetivo, porque a menos que o conheçamos, erraremos o caminho. Uma vez, os discípulos quase erraram o caminho e foram muito afortunados em ter o mestre com eles para colocá-los de volta na direção correta. Os discípulos saíram e fizeram um trabalho de cura muito bom. E, quando retornaram, disseram ao mestre: até mesmo os demônios estão sujeitos a nós em teu nome. E, então, foram apropriadamente repreendidos pelo mestre. Ele disse: nada disso aconteceu. Os demônios não lhes estão sujeitos através do meu nome. O que acontece é que seus nomes estão escritos nos céus. Isso é tudo. Vocês são filhos espirituais de Deus e não estão sujeitos a demônio algum. E também não estão sujeitos a influência maligna alguma. As influências negativas não estão sujeitas a vocês. Vocês não estão sujeitos às influências negativas porque são espirituais, são filhos de Deus e seus nomes estão escritos nos céus. E assim é que o objetivo desse trabalho não é vencer o demônio ou o pecado ou a doença. É fazer com que tenham conhecimento de sua verdadeira identidade. Esse é o objetivo da mensagem do caminho infinito, que se tornem
conscientes de sua verdadeira identidade como filhos do Altíssimo, filhos e filhas de Deus, descendência espiritual. Não pessoas sujeitas às leis da matéria, mas sujeitas à lei da graça. Por essa razão, é muito importante que todos os dias lembremos a nós mesmos qual é o nosso objetivo. Essa é a razão porque não nos alegramos de nossa capacidade de curar, mas de havermos alcançado o entendimento de que na presença de Deus, pecado, doença e morte não têm poder algum. Não que tenhamos poder sobre pecado, doença e morte, mas que na presença de Deus nada disso tem poder. Não é uma coisa gloriosa saber que não existem batalhas a lutar? Quem quer lutar? Lutar em batalhas é um dos primeiros estágios da mortalidade. Até mesmo as pessoas humanamente boas deveriam ser capazes de se elevarem acima da necessidade de batalhar. E, principalmente, aqueles que conhecem sua identidade espiritual nunca têm que lutar. Permaneça tranquilo e veja a salvação que vem do Senhor. Você não precisa lutar. A batalha não é sua. Permaneça tranquilo e veja a salvação que vem do Senhor. Quando os inimigos dos hebreus vinham marchando contra eles com um exército tremendo, com grande medo, eles foram correndo contar aos profetas sobre esse inimigo superpoderoso. E esse grande profeta, grande em sabedoria espiritual, lhes disse: eles têm apenas braços de carne. Nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso. Cantem hinos ao Senhor, orem, permaneçam firmes em Deus. E eles oraram e permaneceram firmes, e os inimigos destruíram a si mesmos. Começaram a lutar uns contra os outros. Você vê, o poder espiritual não luta contra o inimigo. O poder espiritual não cura as doenças. O poder espiritual não vence o pecado. O poder espiritual permanece tranquilo na graça de Deus, sabendo que pecado, doença e morte são apenas braços de carne, nada. Não tem nenhum poder, nenhuma presença, nenhuma lei, nenhuma causa. Permaneça firme e deixe o erro destruir a si mesmo. Conseguem ver isso? Não vamos lutar contra os males do mundo. Permanecemos na graça de Deus e deixamos que os males do mundo se revelem como nada, sem nenhum efeito, nenhum poder, nenhuma presença. Aceitamos dois poderes porque as religiões do mundo nos ensinaram que existem dois poderes. Porém, esquecemos que existe uma religião que jamais aceitou esse ensinamento. Infelizmente, essa religião não é muito praticada na Terra. Todavia, nos 4 evangelhos, Jesus Cristo revela a Pilatos: nenhum poder terias sobre mim se do alto não te fosse concedido. Nos 4 evangelhos,
ele revela ao homem paralítico: o que te impede? Levanta, pega tua cama e anda. Não existe poder algum que possa mantê-lo em escravidão. Não existe poder algum que possa mantê-lo em pecado. Poucas pessoas sabem que existe uma religião nos 4 evangelhos, uma religião que ainda não é aceita na terra, mas que em breve será. Uma religião que diz: nem eu te condeno. Mesmo que seja uma mulher apanhada em adultério, ou mesmo que seja um ladrão na cruz, nem eu te condeno. Frequentemente esquecemos que os ensinamentos de Jesus Cristo não incluem condenação, punição, excomunhão. Não inclui o demônio, o inferno, ser punido através de pecado, doença, falta, limitação ou ignorância. Frequentemente esquecemos que os ensinamentos de Jesus Cristo é esse: nem eu te condeno. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nem eu te condeno. Por quê? Porque você é espiritual, você é completo. Para o sentido humano, pode parecer que pecamos, que cometemos erros, que estamos doentes. Sim, vamos concordar que para as aparências humanas estamos longe de apresentar uma aparência de perfeição. Todavia, somente para a mente de Cristo é possível ver que aquilo que para o sentido humano aparece como pecado, doença, morte, falta ou limitação é apenas um braço de carne, sombras do nada, e não tem poder algum. E essa compreensão o capacita a parar de resistir ao mal, a concordar com seu adversário enquanto está com ele no caminho. O capacita a dar a outra face. O capacita a permanecer firme em frente a qualquer aparência do mal e lhe dizer: você não tem poder algum. Existe somente um poder no céu e na terra, e esse é a presença e o poder de Deus. Portanto, nós não punimos o pecado, não resistimos ao mal. Nós permanecemos firmes e deixamos a glória de Deus ser revelada como a pureza de nosso ser e a saúde de nosso corpo e a riqueza em nosso bolso. Muito obrigado. Vejam o estudo dessa lição no canal Aprendiz do Caminho Infinito.